Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema do dia 22 de maio, volume 26, trecho 11. Poder de quem vive no Fiat Divino. Virtude dos atos feitos nele. Todas as gerações dependem dos atos feitos por Adão. Continuando o meu habitual abandono no Fiat, encontrei-me fora de mim mesma e com surpresa vi o inimigo infernal junto a mim, como se quisesse lançar-se sobre mim. Senti tal força de me pôr sobre ele, e quando me punha sobre ele, assim ficava vencido e feito pedaços. Eu me impressionava e pensava em mim. Há muito tempo que não via o inimigo, e mais, se me via, fugia de mim. E agora, que coisa quer com este aproximar-se? E meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, a alma que possui meu Fiat divino tem tal poder que faz pedaços a potência diabólica. E eu permiti que tocasse com a mão, que só ao pôr sobre ele ficou destroçado, a fim de que não o tema, e que ele sentisse a potência de quem possui meu querer, que dispersa como pó ao vento a força diabólica. Por isso, não pense nele e continue a vida em meu Fiat, porque você deve saber que cada oração, cada movimento de quem vive nele encerra dentro uma força e um peso infinito e incansável, e o infinito se estende por toda parte, contém a virtude produtora de todos os bens, abraça a eternidade, encerra ao mesmo Deus. Por isso, um ato feito em meu querer é um ato que não termina jamais e tem tal poder que encerra céu e terra. Nosso Fiat, com a sua potência infinita, encerra nossa divindade no ato da criatura, formando com seus véus de luz a mais bela e deliciosa morada real ao nosso ser divino. Eu já tive essa experiência. Eu tive essa experiência algumas vezes, umas 3 vezes, depois que eu comecei a ler o livro do céu, meditar, né? É como se fosse uma presença, na verdade era, né? Uma presença diabólica, né? Sobre mim, né? E eu fiquei assustada de princípio, né? Foi uma coisa muito rápida, mas eu pude sentir essa presença. E, e por ter já um certo conhecimento, né, mesmo fazendo muito tempo que aconteceu isso, eu já tinha um conhecimento sobre o livro do céu e já tinha ouvido nas aulas, né, da Aline, ela explicando, né, que o inimigo não tem poder sobre quem vive na divina vontade, né? E lendo, né, eu entendi que ele é apenas um instrumento de Deus. Ele também é usado por Deus para nossa purificação, para nossa santificação, né? E então ele vai até onde Deus permite que ele vai, né? Porque nessa experiência que eu tive, foi muito rápida, mas eu não senti medo como antes, por exemplo, há muito tempo atrás, né? Antes de conhecer a divina vontade, eu ficaria com tanto medo que eu não conseguiria mais dormir. Passaria o resto da noite rezando, com medo de, né?
que acontecesse novamente. Eu pegaria o terço, eu ficaria rezando, né? Não que isso seja uma coisa ruim, é bom, né, fazer isso, mas o medo é uma coisa assim controlável, né? Porque quando você sabe que ele não tem tanto poder como as pessoas hoje em dia dizem que ele tem, tem pessoas que, ao invés de ficar falando do poder de Deus, ficam falando do poder do inimigo de Deus, né? Parece que dão mais destaque para ele do que para Deus, né? E sendo que ele é insignificante, né? E que a força que nós temos para enfrentá-lo vem de Deus, né? Tudo vem de Deus. A permissão para o inimigo agir na vida da pessoa, como a força para ela enfrentá-lo, né? Que essa força que a Luísa sentiu é o que nós sentimos, né? Essa força que faz com que ele fique vencido. E se, se ele permite que aconteça isso, é porque ele, Deus, né, tem um propósito, né, para que isso aconteça na vida da pessoa, assim como tinha aqui nesse trecho a permissão que Deus deu para ele explicar algo, né, que ele vem falar aqui dos atos, né, feitos por Adão, e então ele leva a uma meditação, né? Então, esse é o objetivo, né? É fazer com que a pessoa pense, né? Em Deus, pense na vida dela, pense no que ela está fazendo, né? Se ela está buscando mais a Deus do que, né, ao inimigo de Deus, né? Se a pessoa frequenta certos lugares, ela está procurando o inimigo de Deus. E, e, eu- e se Deus permite que o inimigo ele haja, né, até onde ele permite que ele haja, é porque é necessário, né, que isso aconteça. Porque se as pessoas hoje em dia, sabendo que existe, né, o demônio e tem tanto medo dele, e mesmo assim muita gente busca lugares onde ele está, né, é, e até tem gente fazendo adoração, né, ao demônio, existe satanismo, né? Mesmo se as pessoas sabendo que podem ir para o inferno, elas continuam fazendo isso, que dirá se não existisse, ou se elas não soubessem que ele existisse, né? Se, se ele não existisse, as pessoas estariam muito mais no pecado, né? Estariam muito mais correndo o risco de perder a sua alma. Porque se tem muitas pessoas que não pecam porque têm medo de ir para o inferno, né? Sabendo que existe o inferno, que existe o demônio, elas não pecam por esse motivo e não pelo motivo pelo qual elas não deveriam pecar, que é por não ofender a Deus, né? Por amor a Deus, elas não deveriam pecar. Mas muitos não pecam porque sabem que vão correr o risco de ir para o inferno. Então, por medo de ir para o inferno. Elas não cometem os pecados. Então, se não existisse, né? Se Deus não nos fizesse conhecer, né, o inimigo dele, que ele controla, né, o mundo estaria muito pior, eu acredito. Então, ele permitiu para ele trazer essa realidade, dizendo, né, para ela e para nós, né, que quem possui o feitiço divino tem essa es- tem tanto poder, né? Tem um poder de fazer em pedaços a potência diabólica, né? Porque é uma vida assim tão unida a Deus, 24 horas por dia pensando em Deus, em viver a vontade dele para nossa vida, que ele nem chega perto, né? Ele nem se aproxima. E Jesus diz que quem possui, né, o querer dele, a divina vontade, né, dispersa como o pó o vento a força diabólica, né? Não, não teme, né? Não teme a força diabólica.
Então nós fazemos o que Jesus diz aqui, ó. Não pense nele, continue a vida em meu fiat, né? Porque cada oração, cada ato e movimento de quem vive na divina vontade encerra na alma, né, um peso infinito e incansável. E o infinito se estende por toda parte. Contém a virtude produtora de todos os bens, abraça a eternidade, encerra ao mesmo Deus. E por ter esse ato infinito que, que não termina jamais, né? Porque é infinito, né? A própria palavra já diz. Então, esse fiat, né? Com essa potência infinita, ele encerra dentro da criatura, no ato da criatura, encerra a divindade, formando véus de luz e a mais bela e deliciosa morada real do ser divino. Então, a alma que vive na divina vontade forma essa bela morada, essa morada onde ele vem se deliciar, né? Encerra toda a divindade dele no ato da criatura, em cada ato que a criatura faz. Por isso que o inimigo ele não se aproxima, porque todos os atos que a pessoa está fazendo na divina vontade são atos que foram divinizados. Então não tem porquê, né, a pessoa que vive na divina vontade é, dar algum poder, alguma importância para o inimigo, porque ela está ali, não é mais ela que está vivendo ali, é o próprio Deus, né, que vive na criatura, faz uma morada dentro dela, né, e onde está Deus, ele tem o domínio total, né, sobre qualquer força diabólica que possa vir se aproximar da criatura. Jesus desapareceu e eu sentia-me mergulhada num abismo de luz do Fiat Supremo. Depois disso, estava seguindo meus atos no Fiat Divino e chegando ao Éden pensava em mim. Nesse Éden, nosso primeiro pai Adão fez seus primeiros atos no Fiat Divino, assim que toda a criação teve o princípio dentro de um ato de vontade divina que age em todas as coisas criadas, como também o primeiro homem. Ele estendia a plenitude de sua santidade, poder, beleza e luz em cada coisa, tornando-se autor e espectadora, encerrando tudo em um ato só de sua vontade divina. Como era bela a criação em seu princípio! Uma era a vontade que operava, e os diversos atos não eram outra coisa que os efeitos dela. Mas enquanto isso eu pensava, meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, todas as gerações dependem dos primeiros atos feitos por Adão na plenitude da minha divina vontade, porque sendo feitos nela, eram atos cheios de vida e podiam dar início à vida e todos os outros atos de todas as criaturas. E embora as criaturas não vivam da minha vontade, mas da deles, é sempre ela que lhes dá a vida. E enquanto lhes dá a vida, e tem como sufocada e agonizante em seus atos. Por isso, todos os atos de Adão feitos em meu querer estão como ato primeiro de todos os atos das criaturas. Quem pode destruir um ato feito em minha divina vontade? Quem pode tirar soberania, poder, beleza, vida? Ninguém. Não há nada que não dependa do primeiro ato. Todas as coisas criadas dependem do primeiro ato feito por aquele que as criou. E se tanto amo, suspiro e quero que a minha vontade seja conhecida e reine no meio das criaturas, é propriamente esta a razão que sejam restituídos seus justos e santos direitos,
e que assim como teve início a criação toda, assim retorne toda em nossa divina vontade. Então, todas as gerações dependem dos primeiros atos feitos por Adão. Então, todos os atos que Adão fez na divina vontade, né, foram esses atos feitos nesse infinito, né, como, como que no ato único de Deus, né, que ele fez uma coisa e aquilo que ele fez é infinito, é eterno, né? Esses atos de Adão, eles também foram feitos, né, nessa infinitude, né? Porque era para ser, esses atos eram para terem continuidade sempre, né? E até o fim do mundo, né? Os atos eram divinizados por Deus, mas só que Adão ele se retirou, né, desse querer divino, mas os atos dele não perderam o valor que tinham, né? Eles ficaram como herança para nós esses atos que ele fez na divina vontade. Eram atos que, como eles viviam, né, da divina vontade, eles eram atos que iam dar início e vida a todos os outros atos de todas as criaturas. E nós hoje, né, a maioria das criaturas não vivendo na divina vontade, é sempre a divina vontade que dá vida a esses atos. Só que esses atos, eles estão sufocados e agonizantes nos atos das criaturas porque elas não reconhecem, né, a divina vontade. Elas não têm esse conhecimento porque elas não estão lendo e tendo essas luzes de conhecimento sobre esses atos que foram já divinizados por Deus, né, nos atos de Adão. Então elas vivem da própria vontade, da vontade humana, por não conhecerem a vontade divina, porque Adão, ele se separou dela. E agora, através da Luísa Picarreta, Jesus vem, né, trazer para nós o conhecimento desta vontade divina que já existe, só que está sufocada. Estava sufocada dentro de mim, por exemplo, esses atos, né? Eu não estava fazendo atos na divina vontade porque eu não tinha o conhecimento, eu não reconhecia, né? Eu não tinha consciência deles. Agora, meditando no livro do céu, né? Me consagrando à divina vontade, né? Desejando essa vida divina, essa santidade divina, né? E buscando viver a vida divina todo o tempo, tendo essa consciência, então esses atos que eu faço são atos, né, feitos na divina vontade, que tem o valor dos mesmos atos que Adão fez, né, antes de se afastar, antes de se retirar da vontade de Deus. Né? Jesus até diz: quem pode destruir um ato feito em minha divina vontade? Né? São infinitos, ninguém pode destruir. Quem que vai poder tirar poder, beleza e vida destes atos? Ninguém, ele diz. Não há nada que não dependa do primeiro ato, né? Tudo, todos dependem do primeiro ato. Todas as criaturas dependem do primeiro ato feito por aquele que as criou, né? Por Deus que criou tudo, né? Criou o homem, criou a natureza, e ele ama, ele suspira e ele quer que a vontade divina seja conhecida e que reine no meio das criaturas, né? Essa é a razão,
né, pela qual foram restituídos os justos e santos direitos da divina vontade, né? Com a redenção, tudo foi restituído, né? Jesus, ele veio e ele refez esses atos todos, né, para torná-los de novo, para nós, atos divinizados, para que nós pudéssemos agora tomar posse disso e continuar fazendo esses atos divinos. E como, assim como teve início a criação, né, o fiat da criação, quando ele falou fiat foram criadas todas as coisas, que assim então vai retornar toda a divina vontade, vai retornar, a criatura vai retornar a viver nessa ordem pela qual ela foi criada, porque ele ama, né? Porque ele suspira, ele quer que a vontade dele seja conhecida e reine no meio das criaturas. Por isso que ele restituiu tudo, né? Não foi perdido o que Adão fez, né? Foi apenas interrompido, os atos dele foram interrompidos para que agora, depois da redenção, né, Luísa trouxesse para nós, através do livro do céu, o conhecimento da divina vontade, né, da mesma vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que nós pudéssemos também desejar, né, viver neste querer divino, como Adão vivia, né, como Eva viveu também, como Nossa Senhora viveu, como Jesus viveu na humanidade dele, ele vivia também a divina vontade aqui na terra, como Luísa Picarreta também viveu e agora está no céu, intercedendo por nós para que nós possamos também, né, voltar a essa ordem, né, pela qual Deus nos criou, que é viver desse querer divino, da mesma vontade deles, correspondendo, amando, né, desejando cada dia mais ser um só com Ele, voltar, né, a essa intimidade, essa união com Ele, né, em cada ato que nós fazemos, né, sempre unidos com Ele, né, unidos nesse desejo de estar fazendo junto com Ele esses atos, de dele estar vivendo, né, na nossa humanidade, que a nossa humanidade seja apenas um véu para Ele continuar fazendo esses atos, né, que nós vamos ser essa morada, né, que estava dizendo lá no início do trecho, né, essa, deixa eu achar a palavra aqui, essa deliciosa morada real, né? Ele quer que nós sejamos essa morada real. O que que é morada real? Morada onde mora o rei, né? Onde ele forma o reino dele. Somos nós, né? Essa morada real. Cada um de nós somos criados para ser essa morada real. E ele quer, né, que isso aconteça. E quando ele quer, é a mesma coisa de ter acontecido, né? Tudo que Deus quer, né? Tudo que ele fala fiat, né? Que ele fala faça-se, acontece. Então, os três fiat já foram pronunciados, né? O fiat da criação, o fiat da redenção e o fiat da santificação. Então, se já foram pronunciados, se ele já disse faça-se, então vai acontecer. É uma questão de tempo, né? Do tempo de Deus que nós desconhecemos, né? Quando as coisas vão acontecer, mas ele, se ele disse faça-se, então tudo será feito. Nós vivemos para esperar, né, que esse reino seja estabelecido aqui na terra, como já acontece no céu, né? É o cumprimento do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Então, vai acontecer, né? E desde que ele ensinou a oração do Pai Nosso, né? Que os discípulos pediram para ele ensinar a orar,
Ele ensinou essa oração para que nós pedíssemos, para que eles começassem a pedir, e até hoje nós continuamos pedindo, né, para que venha o reino através da oração do Pai Nosso. Então, mesmo sem saber, as pessoas estão pedindo, né, o reino de Deus, mesmo sem saber exatamente como que vai se dar esse reino, né? Elas acham que o reino vai ser no céu, mas não, o reino vai ser aqui na terra, né? Vai ser dentro de cada coração, primeiramente, né? Ele quer formar um reino dentro de cada um, para depois ele se externalizar, né? Quando todos já estiverem dentro de si formado o reino de Deus, então o reino vai acontecer na terra. É isso que nós estamos esperando ansiosamente, né? Assim como ele, nós também desejamos, amamos, né? E estamos ansiosos, né? Esperando que isso aconteça. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações e louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, de fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Estudo de hoje, no volume 26, né? Maio 25 de 1929. Poder de quem vive no Fiat Divino, virtude dos atos feitos nele. Todas as gerações dependem dos atos feitos por Adão. Continuando o meu habitual abandono no Fiat, encontrei-me fora de mim mesma e com surpresa vi o inimigo infernal junto a mim, como se quisesse lançar-se sobre mim. Senti tal força de me pôr sobre ele, e quando me punha sobre ele, assim ficava vencido e feito em pedaços. Então é verdade, né? Jesus fala que o Filho da Divina Vontade, o mal, não tem força sobre ele, né? E aí Luísa está provando aqui, né? Eu me impressionava e pensava em mim. Há muito tempo que não via o inimigo, e mais, se via, fugia de mim. E agora que coisa quer com que me aproximar? Meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse, né? Porque no início, né, Luísa, está no 26 aqui, mas no início de vítima, né, o demônio ficou com ela uns 3 anos, né, parece que tem uns escritos que falam, ficou 3 anos, né, nessa tormenta com ela, né, fazendo ela, as provações dela, né, mas aí ela falou que tinha muito tempo, né, que não vinha, né, e E aí Jesus mostra, né, que o Filho da Divina Vontade tem o poder, né? Não tem, ele o mal não atinge, né? Minha filha, a alma que possui meu Fiat divino de tal poder que faz pedaços a potência diabólica. Aí, e eu permiti que tocasse com a mão, que só ao pôr sobre ele ficou destroçado, a fim de que não o tema
e que ele sentisse a potência que possui meu querer, que dispersa como pó ao vento a força diabólica. É verdade, né? É verdade. Jesus sempre fala, né? Sempre está mostrando, né? Que ele não tem força, né? Não tem força porque a nossa vontade foi entregue a Jesus, né? E, e aí não, ele não tem nenhuma força, porque a vontade que está no Filho da Divina Vontade é a vontade de Deus, né? É o próprio Deus, né? E aí ele nunca venceu, o mal nunca triunfou, né? Ele nunca, ele nunca ultrapassou, né, Jesus, né? Ele nunca veio ele sempre está sob, né? Por baixo, né? De Jesus. Ele tem as suas ações e tudo, mas para quem permite, e é tudo permissão de Deus. Sem a permissão de Deus, o mal não vem, né? Em nenhuma criatura, né? Porque todos somos criaturas, em imagem e semelhança de Deus, né? Só que uns, por, por falta de querer, né, aconchegar a Deus, a querer buscar a Deus, o mal tem essa vontade permissiva, né? E o mal vem, né, para atacar, né? Isso a gente, o livro do céu esclarece muito bem, Jesus esclarece, né? A gente sabe que só com a permissão de Deus mesmo ele pode ir, né, ter força na criatura, né? Por isso, não pense nele e continue a vida em meu feed, porque você deve saber que cada oração, cada ato e movimento de quem vive nele encerra dentro uma força e um peso infinito, incansável. E o infinito se estende por toda parte, contém a virtude portadora de todos os bens, abraça a eternidade, encerra o mesmo Deus. Por isso, um ato feito em meu querer é um ato que não termina jamais e tem, e tem tal poder que encerra céu e terra. A gente sabe, à luz de hoje, né, que um ato, né, feito, né, em Adão, na divina vontade, né, ele não, ele continua, né, tanto é que Jesus mostrou, né, que esse ato de impulsionar, de dar força para a gente estar sempre fazendo de novo, né, que a gente usa para o bem e muitos usam para o mal, né, foi dado no início, né, em Adão, quando foi criado o homem, né, antes dele pecar, né, e esse ato dele aqui ele fala, né, ele é tal poder que encerra céu e terra, então ele ultrapassa, né, ele tá, ele fica para sempre, é eterno, né. Nosso Fiat, com sua potência infinita, encerra nossa divindade no ato da criatura, formando com seus véus de luz a mais bela e deliciosa morada real ao nosso ser divino. Jesus desapareceu e eu sentia-me mergulhada no abismo da luz do Fiat Supremo. Depois disso, estava seguindo meus atos no Fiat Divino e chegando ao Éden, pensava em mim. Neste Éden, nosso primeiro pai, Adão, fez seus primeiros atos no Fiat Divino, assim que toda a criação teve o princípio dentro de um ato da vontade divina. Esse princípio, né, que age em todas as coisas criadas, como também o primeiro homem. Ela estendia a plenitude de sua santidade, poder, beleza e luz em cada coisa, tornando-se autora e espectadora, encerrando tudo em um ato só de sua divina vontade. Como era bela a criação em seu princípio, uma era a vontade que operava
os diversos atos não eram outra coisa que os efeitos dela. Mas enquanto isso eu pensava, meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, todas as gerações dependem dos primeiros atos feitos por Adão. É a luz, né, que teve hoje, na plenitude de minha divina vontade, porque sendo feitos nela, eram atos feitos, atos cheios de vida e podiam dar início e vida a todos os outros atos de todas as criaturas. E embora as criaturas não vivam da minha vontade, mas da deles. Muitos, né? Muitos não vivem da vontade de Deus, né? Vivem da deles. É sempre ela que lhes dá vida, e enquanto lhe dá vida, a tem como sufocada e agonizante em seus atos. Por isso, todos os atos de Adão feitos em meu querer estão como ato primeiro de todos os atos das criaturas. Quem pode destruir um ato feito em minha divina vontade? Quem pode tirar soberania, poder, beleza, vida? Ninguém. Não há nada que não dependa do primeiro ato. Todas as outras coisas criadas dependem do primeiro ato feito por aquele que as criou. E, e se tanto amo, suspiro e quero que minha vontade seja conhecida e reine no meio das criaturas. É propriamente essa razão que sejam restituídos seus justos e santos direitos, e que assim como teve início a criação toda, assim retorne toda essa divina vontade. Então, foram atos, né, adquiridos, né, que Jesus deu, que Deus deu, né, no início da criação do homem e que estão aqui, né, são dados, né, a nós, né, são eternos, né. E porque o ato único de Deus, se a gente for pensar, né, no ato único de Deus, ele criou tudo, né? Ele criou céu, terra, mar, tudo, e criou o homem, né? Principalmente o homem, né? Sua obra-prima, que a imagem e semelhança dele, né? E aí, quando ele criou, ele deu todos, né? O ato que Adão fez, né? Em divino, né? Quando estava na divina vontade, nós usamos dele, né? Ele se estendeu, né? Agora, ele continuou, né? Só que com a redenção, né? Jesus veio, né? E redimiu tudo, ele ficou à disposição, né? Mas só que muitos não usam, né? E quando não usa, não usam para o mal, né? Muitos usam para o mal, né? E agora o Filho, o da Divina Vontade, ele usa para o bem, né? Para se estender a todos, né? Para a gente ver, né? Esse impulso, né? Eu, assim, entendi que eu fico observando. Meu marido não vive na Divina Vontade, né? Mas aí eu vejo assim o impulso dele de trabalhar, por mais que de levantar, né? Levantar 3h20 da manhã. Ele levanta com aquele o desperta, né? O despertador e aí ele não fica na cama, nada segura ele na cama. É, pode estar com frio, pode estar com chuva, ele levanta e vai para o curral, né? Eu faço café e ele vai para o curral, é assim. Aí o que a gente entende, né? Foi um ato feito por Adão, né? Lá na criação do homem, né? E divino, né? Que Deus continuou, né? Os atos feitos, ele continuou. Por isso que a gente retorna, né? A gente retorna ao início, né? A, a, o reino da divina vontade, o querer de Deus, o Fiat, ele volta ao início, né? De como tudo que Deus deu, né? No início da criação, né? Tudo que Deus, porque ele foi criado divino, né? E só com o pecado que ele saiu, né? Mas o que foi conquistado, né? Deus não tirou, né? E é isso que nos dá esse motivo para viver, né? Esse impulso, né? Essa vontade de
de lutar, né? Apesar das dores, dos problemas, né? Recomeçar, sempre recomeçar, né? Essa luz é muito interessante, é muito valiosa para nós, né? Entender, né? Porque hoje eu vi um exemplo muito lindo lá. Eu fui levar, eu também tive esse impulso de levantar cedo, né? E levar a nossa funcionária aqui e o menino especial que machucou, né? Para fazer curativo no postinho aqui, num distrito aqui. E aí eu cheguei lá e eu vi na rua um rapaz lá que ele anda arrastando a bunda e as mãos, as pernas dele aos braços, né? Os braços que levam o corpo, né? Ele senta, né? E firma os braços no chão e ele vai levando, firmando com os braços e levando o resto do corpo, as pernas e com o bumbum ele vai levando o corpo, né? E aí eu achei assim essa presença de Deus ali naquela luta, né, dele, né? É, até o menino especial que eu tinha levado para fazer o curativo, assim, ele não entende também muita coisa. Ele falou assim: levanta, mandou ele levantar. Levanta, levanta, ué. Mas ele não tinha como levantar, porque ele anda daquele jeito, né? Deus fez ele daquele jeito. E ele tem impulso, né, de levantar cedo. Eram as 8 horas, ele estava na rua, andando daquele jeito, né? Com as mãos e o bumbum arrastando no chão, né? E parece que alegre, né? E a gente vê o próprio Jesus ali, né? Dando esse exemplo, né? E a gente vê o ato, né? O ato que dado por Adão, né? Que Jesus continuou, né? Ele tem impulso para levantar e sair para a rua e, e ir em algum lugar. Eu não sei se ele foi comprar alguma coisa. Sei que ele estava feliz conversando, conversando assim de boa. E a gente vê, tem motivo nenhum, né, para se a gente for pensar, né, no humano mesmo, ele não tem motivo para levantar e sair para a rua, né, daquele jeito, esforçar daquele jeito, sofrer daquele jeito, né, é um sofrimento terrível, né, que e Deus dá isso, né, esse ato primeiro, né, de impulso de viver, de querer viver, né, de saber que Deus nos deu a vida, né? E a vida é para viver, né? É para enfrentar, é para lutar, né? E é muito, Jesus é muito, tudo é muito perfeito, né? O ato, os, os, todos os atos feitos, né? Todos os atos que ele depositou, né? No primeiro homem, é tudo muito perfeito, é uma dádiva de Deus na nossa vida, né? Esse amor dele por nós, né? Que é muito maravilhoso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 26, capítulo 11. 25 de maio de 1929. O tema dia 22/5. Poder de quem vive no Fiat Divino. Virtude dos atos feitos nele. Todas as gerações dependem dos atos feitos por Adão. Continuando meu habitual abandono no Fiat, encontrei-me fora de mim mesmo e, com surpresa, vi o inimigo infernal junto a mim. Então vamos lá, continuando meu habitual abandono, encontrei fora de mim mesma e, com surpresa, vi o inimigo infernal junto a mim, como se quisesse lançar-se sobre mim. Senti tal força de me pôr sobre ele.
e quando me punha sobre ele, assim ficava vencido e feito pedaços. Tá interessante, né? Então ela vê o demônio, mas ela não teme mais o demônio. Não, ela tem uma força, né? Ela tem a força, né? Para combater, né? E aí que reduz ele em pedaços, né? Não tem aquela porque às vezes quando a gente vinha, né, passava a tentação com o demônio, alguma coisa, o demônio tinha muito poder, né? Não sei, sempre aparentou muito, né, ter poder. E aqui não, né? Aqui ela tem uma força. A força vem, né? Então vamos lá. Lógico que a gente sabe que Jesus vai explicar qual que é essa força, né? Vem dele mesmo, mas, né? Mas é como muda. Isso que eu tô pensando, como muda. Que no estado de vida, às vezes que a gente não tem forças para lutar. E aqui, como ela está abandonada no Fiat divino, na divina vontade, ela tem forças para lutar. Forças para não, né? A força que, como é que eu posso dizer, nem teme, né? Ela não temeu ele, né? Eu me impressionava e pensava em mim. Há muito tempo que não via o inimigo. E mais se me via, fugia de mim. E agora, que coisa quer com este aproximar-se? E meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, disse-me, né? Interessante, né? Então, muito tempo, porque na divina vontade não tem demônio, e quando quem está na divina vontade ele foge, né? A luz é muito grande, porque que agora ela viu, né? Então ela pergunta para Jesus: minha filha, a alma que possui meu fiat divino tem tal poder que faz pedaços a potência diabólica. E eu permiti que tocasse com a mão, que só ao pôr sobre ele ficou destroçado. Permissão divina, né? A fim de que não o tema, e que ele sentisse a potência de quem possui meu querer, que dispersa como pó ao vento a força diabólica. Então vamos lá, né? Aqui Jesus está mostrando o que pra gente? Né? Mostrando, né? Então é muito bonito como Jesus trabalha, né? Pra gente entender as coisas. Porque a gente fala assim, olha, na divina vontade não tem demônio, não tem demônio, né? E aqui ele está o quê? Mostrando de verdade o que acontece. A força que a gente tem na divina vontade. Né? A divina vontade habitando em você. Né? Qualquer coisa é desfeita. Né? Não tem assim uma... O demônio não tem vez, ele nem se aproxima, não consegue. Ele é despedaçado. Né? É interessantíssimo, assim, que Jesus mostra, né? Sabe, eu fiquei pensando assim que é bonito demais de ver Jesus mostrando pra gente, né? A Luísa, ela passa pelas situações para mostrar pra gente, né? Então, que a gente... Por isso, não pense nele e continue a vida em meu fiat, porque você deve saber que cada oração, cada ato e movimento de quem vive nele encerra dentro uma força e um peso infinito e incansável. E o infinito se estende por toda parte. Contém a virtude produtora de todos os bens. Abraça a eternidade. Encerra ao mesmo Deus. Por isso, um ato feito em meu querer é um ato que não termina jamais. E tem tal poder que encerra céu e terra. Nosso Fiat, com sua potência infinita, encerra a nossa divindade no ato da criatura, formando com seus véus de luz a mais bela e deliciosa morada real ao nosso ser divino. Jesus desapareceu
e eu sentia-me mergulhada no abismo de luz do Fiat Supremo. Por que mergulhada? Porque são palavras e um pouquinho que Jesus fala, a gente tem que muito que refletir, né? Mas muito que refletir mesmo. Por isso não pense nele, continue a vida em meu Fiat, porque você deve saber que cada oração, cada ato e movimento de quem vive nele encerra dentro uma força e um peso infinito e incansável. Então assim, meu Deus, eu fico pensando, né, um suspiro de que, porque de quem vive. O suspiro das outras pessoas é divino também, só que elas não reconhecem. Para que essa vida tenha essa força e essa potência mesmo de destroçar, tem que ter o reconhecimento. Tem que ter aquele suspiro consciente que esse suspiro é divino, né? Porque se não tiver essa diferença, porque eu vejo assim que Deus sustenta todo mundo respira, mas tem a vida divina lá também, mas ela não é, como é que eu posso dizer? É igual o trecho de ontem, né, do pecado. Jesus fala assim: tocou a terra, viu o mar, mas não me reconhece. Né? O problema de tudo é a falta de reconhecimento. O que é a vida do Fiat divino em nós? É o reconhecimento de que Deus é todas as coisas, é tudo. E que você entendeu? Que você é Deus também. Deus, que eu falo assim, você está em Deus, né? Então, que você, que o seu pensamento, ai meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Você é um outro Deus, né? Não é que você é um outro Deus porque você é Deus, forte, onipotente. Porque o que você é Deus que é. Entendeu? Assim, se você respira, porque Deus te dá o respiro. Se você anda, porque Deus anda. Se você pensa, porque Deus pensa. Ai, meu Deus, eu não consigo explicar. Jesus. Estou pensando aqui, mas eu estou pensando assim nas pessoas que não vivem, que rejeitam totalmente, sabe? E elas só conseguem andar, falar, até fazer o mal, porque Jesus sustenta, né? Permite, porque Ele ainda sustenta, Ele deu a vida, né? Mas ela está sujeita a todas as coisas, a todos os ataques, porque ela não reconhece nem um pouco, né? Que quem pensa, que quem respira, que quem dá esse ar para ela respirar, mesmo para ofender o próprio Deus, é Deus que deu, que sempre está dando, né? Cada um tem um tempo aqui, né? Mas a divina vontade é isso, né? Porque você fala assim, nossa, o menor dos atos. Ah, eu respiro, né? Tô respirando aqui. O coração bate. São coisas que a gente nem lembra, né? Jesus precisa lembrar a gente. Você fica o dia inteiro lembrando que você está respirando, cada respiro teu. Que, ai, ó, respiro divino. Ah, respiro divino. Você não fica, né? E quantas vezes você respira por dia? E esse ato de respirar é divino, né? Tem um ar, né? Você tem um ar, é divino, porque é Deus que fez, vem dele, né? Perfeitamente, né? Então, assim, e o que vem de Deus, aí a alma que vive na divina vontade, por mais que ela não lembre 24 horas desse respiro, mas ela já reconhece, né? A gente é pequeno também, Deus não tá falando pra gente ficar o tempo, cada puxada de ar você fica lembrando, né? Mas sempre a gente lembra, né? Tem uma hora que ele faz a gente lembrar, olha, respiro porque Deus que me sustenta, suspiro porque tem uma vida divina em mim que está perfeita e lembra toda hora de respirar, ela não esquece de respirar, né? E é tão automático que eu nem vejo. É tão perfeita a vida que eu nem vejo eu respirar, né? Nem vejo eu piscar o olho,
Até mexer o braço, perna, a gente mexe sem pensar, né? Vamos dizer assim. Mas essa é a vida, como é que eu falo assim? Já é uma estrutura divina que Deus nos deu, né? Tipo, se toda hora eu tivesse que ficar lembrando que eu tenho que respirar, respira. Aí de novo, respira. Não, né? Deus já fez uma forma em que que a gente não precisava nem pensar, nem ficar pensando em certas coisas que até é automático, né? É até automático, mas o que ele quer? Ele quer que a gente entenda que isso foi ele que fez, né? Que isso vem dele, essa perfeição. É tão perfeito isso que ontem eu vi uma coisa, achei tão interessante. Um menininho, era um videozinho lá no Instagram, que o menininho tava com a mãe dele sentado, e ele falou assim, se ela acreditava em Deus. Ela falou que não sabia se acreditava, né? Ela falou, não sei. Ela estava em dúvida, falou que tinha dúvidas. Aí ele senta e fala assim, você sabia que... Eu preciso lembrar, recordar aqui direito, mas é ali sobre a galáxia, sabe? Sobre o universo. Que a pressão atmosférica, acho que era mais ou menos isso que ele estava falando, acho que era pressão mesmo. Que se ela fosse 1% a mais, não existiria vida nenhuma na galáxia, no universo? Você sabia que se ela fosse 1% a menos, também não existia vida no universo? Não existiria vida? Ele estava falando isso. Aí ele falou assim, que estamos numa perfeita harmonia. Então, quer dizer assim, se a pressão atmosférica fosse um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, já não existiria vida. Ele falou, ainda você duvida que tem alguém que comanda tudo? É um menininho falando para a mãe assim. Você ainda duvida, mãe, que não tem alguém por trás que comanda tudo, deixando tudo numa perfeita harmonia, né? Então, o nosso corpo também, né? A nossa vida é assim também, né? Então, se a gente pisca, respira, faz coisas, movimentos que a gente não percebe, que é diário, o dia inteiro, é porque existe um Deus que tem perfeita harmonia, né? Mas, né, a gente precisa ter esse conhecimento, né? E quando a gente tem o conhecimento, a gente está dando a glória, né? Você está reconhecendo que em tudo sustenta, né? Então, se eu reconheço até que se o diabo, vamos dizer assim, for se aproximar de mim, ele não tem nem poder, né? Ele não tem poder, que é permissão, seria permissão divina, né? Assim como Jesus aqui permitiu agora, ele falou, foi permissão minha. Quer dizer, até ele, né? Até o diabo, ele tem que obedecer a Deus, né? Revoltado, mora longe de Deus, mas ele tem que obedecer a Deus, né? E aí, a hora que ele encontra a alma que tudo reconhece a Deus, e aonde ela exala, porque na divina vontade, o respirar dela, ela exala a Deus. Ela está exalando o sopro de Deus, né? Então, isso esmaga ele, né? Por isso que, eu não sei, isso que eu estou pensando agora, né? Tem a força de um respiro, né? O respirar dela tem a força, né? Porque é o respiro divino, porque ela exala, né? Então ela passa a exalar Deus em tudo. Mais ou menos isso que eu tô pensando, assim, sobre essa parte, né? Por isso, um ato feito em meu querer é um ato que não termina jamais e tem tal poder que encerra céu e terra. Nosso Fiat, com sua potência infinita, encerra a nossa divindade no ato da criatura, formando com seus véus de luz a mais bela e deliciosa morada real no nosso ser divino.